Bom, gente, boa tarde, boa noite aí para todo mundo. Hoje sim a gente começa o conteúdo de FMC propriamente dito, né? A aula passada a gente viu um pouco do que vai ser o curso, coisas burocráticas. Vimos também, quer dizer, eu complementei um pouquinho falando sobre diferenças de áreas da matemática, né? E onde a FMC se situa, tanto na matemática quanto no curso de vocês, né? Onde ela vai se aplicar, mesmo que tenha sido um pouco alto o nível que eu tenha dito, né? Foi um pouco para isso que serviu. Bom, hoje, se a gente dar início, eu vou começar falando o assunto sobre lógica, igual a gente viu, né, na ementa. Tem essa aula de hoje, semana que vem, eu acho que mais uma semana ou mais duas sobre lógica. Então, a gente tem que entender, na verdade, esse assunto, ele serve para a gente formalizar tudo que a gente diga, tá? A essência do que para que serve é isso, tá? Então, primeiro vamos falar sobre enunciados, tá? A gente lida em matemática com objetos, né, que são abstratos ou não, né? Mas pode ser números, figuras, né? E para tudo que a gente fala, a gente tem algo a dizer, a considerar isso como sendo algo correto ou algo incorreto, tá? Então, para qualquer coisa que seja dita, a gente vai ter um valor associado a isso, a dizer que ele está verdadeiro ou ele está falso, certo? Essas frases, esses enunciados, eles expressam afirmações matemáticas, tá? Então, tudo que a gente diz é alguma afirmação. Essa afirmação é esse enunciado que vai possuir algum valor de classificação como verdadeiro ou falso, entendeu? Então, por exemplo, se eu digo que 2 mais 2 é igual a 5, isso é uma afirmação matemática. Agora, você avaliar se ela está correta ou se ela não está correta é um outro passo, tá? Mas tudo que eu digo ou vai estar correto ou não vai estar correto, beleza? Se estiver correto, vai ter valor lógico verdadeiro, se não tiver, vai ser falso. Tá claro? É só uma observação, eu estou aqui falando, mas vocês podem interromper, fazer perguntas, tá? O chat eu consigo ler aqui, está aqui do lado. Talvez eu não consiga ler porque o celular está tapando uma parte, mas se tiver aqui, acho que eu consigo sim. Mas enfim, só me interromper, tá, gente? Beleza. Só uma observação, né, que eu já comecei falando, a minha ideia hoje é eu fazer duas coisas. Tanto dar aula, né, falar desse conteúdo aqui para vocês e fazer revisão. Eu já postei no Classroom mais cedo uma lista não, uma revisão de 3 questões, se não me engano, que é bem como um resumo do que é a aula e um resumão, um grande resumão do que é a lista 1 também, tá? Então, a lista 1 já está postada desde terça-feira, e nessa revisão a minha ideia é fazer com vocês, tá? É dar um tempo, talvez, se a gente tiver, para vocês fazerem, conversar junto entre a gente, e a gente conseguir resolver as questões que estão lá naquela revisão. E antes disso, né, claro, dar o assunto aqui da aula para vocês. Beleza? Então, voltando aqui sobre enunciados, são expressões, são afirmações, e elas vão possuir valor de verdadeiro ou falso. Então, um exemplo de enunciado é 7 é um número primo, ou seja, aqui é uma afirmação que tem um objeto que possui uma propriedade. Tá? Isso é uma afirmação. 2 é par, ou 7 não é um número primo, é um outro exemplo. O quadrado de todo número ímpar é ímpar. A gente não está avaliando aqui a validade ainda dessas afirmações. A gente só está dizendo o que são essas afirmações. Beleza? Bom, os valores lógicos a gente vai ver isso depois. Mas, por exemplo, o quadrado de todo número ímpar é verdadeiro. Assim como as outras afirmações também. 7 é par, ou, perdão, 2 é par, ou 7 não é o número ímpar. Apesar de 7 não ser o número ímpar, isso é verdade ou é falso? Perdão, primo, né? Isso, acho que eu falando ímpar. 7 não é um número ímpar. Ah, primo. 7 não é um número primo. Isso é verdadeiro ou é falso? É falso. Pensei que o senhor estava perguntando. Isso, eu estou perguntando, mas responde aí. Não, essa sentença completa aí, ela é verdadeira, mas essa parte da sentença é falsa. Isso aí. Apesar dessa partezinha ser falsa, essa parte é verdadeira. E uma coisa que a gente vai ver é que esse termo que aparece aqui é o que a gente chama de conectivo, vai fazer isso aqui ou isso ser verdadeiro, basta que uma das duas seja para que tudo seja verdadeiro. Se eu falo, por exemplo, o Antônio vai passar em FMC ou o Iago vai passar em FMC, basta que um dos dois passe FMC. Isso vai ser verdade, essa minha frase toda.
mesmo que um dos dois não passe. Mas se o outro passar, a sentença é verdadeira. É algo que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas são coisas que a gente está começando a ver agora, tá? São esses enunciados. Bom, os enunciados, eles também servem para justificar valores lógicos de outros enunciados. Ou seja, se você tem um enunciado, deixa ele em mão, pega um outro enunciado. Você saber se o segundo enunciado tem valor verdadeiro ou falso, às vezes você consegue usar o primeiro enunciado para justificar esse segundo. Vamos ver melhor sobre isso já já. Aqui. Essa frase, tá? Seja T um triângulo cujos lados são ABC. Bom, um triângulo é um conceito de geometria, que eu acredito que vocês saibam, né? Então vou passar por cima sobre essa explicação, mas é algo que já é dado para vocês, tá? Beleza, você tem um triângulo T com lados ABC. Se esse triângulo T satisfaz essa equação aqui, ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado, então T é retângulo. Repara que esse enunciado aqui que está sendo usado, ele possui um valor que é dado por uma consequência. Você tem uma causa que é isso daqui, se o triângulo satisfaz essa expressão, então vai ser verdade que ele é retângulo. Tudo bem? Isso é o enunciado que está sendo dado. Então, a gente consegue usar esse enunciado para justificar esse daqui. Olha esse daqui. Um triângulo de lados 3, 4 e 5 é retângulo. Esse enunciado aqui, ele é verdadeiro ou ele é falso? Verdadeiro. É verdadeiro. Por quê? Porque ele está satisfazendo essa condição aqui, que ela é uma condição suficiente para que o triângulo seja retângulo. Ou seja, basta que você pegue 3 números, aqui, por exemplo, 3, 4 e 5. Se ele satisfaz essa expressão aqui, então, esse triângulo ele é retângulo. Isso é uma condição suficiente. E repara que esse valor lógico dessa expressão aqui é verdadeira usando o enunciado 1 aqui para justificar. Entenderam isso, então, que eu falei? Às vezes a gente consegue usar uma conclusão anterior sobre um valor lógico para justificar a seguinte. Entenderam o que eu falei? Está claro o que eu estou falando? Sim, tá sim. Beleza? Vocês podem me interromper, tá? Se eu estiver falando rápido demais ou estiver embolando vocês me perguntem, tá? Por favor. Tudo bem? Entendeu essa questão de ser suficiente? Agora, olhando ainda para essa primeira frase aqui, tá? Vamos supor que você pegue 3, 4 e 6. Essa tripla satisfaz essa expressão? Não. O que foi que eu falei? 3, 4 e 6. Então, 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Isso é 25. 25 não é igual a 6 ao quadrado, que seria 36. Então, você fazer essa combinação de A, B, C, sendo 3, 4 e 6, não daria certo. Mas será que daria certo você trocando, por exemplo, A sendo 6, B sendo 3 e C sendo 4? Daria certo? A gente pode ver aqui, analisar todos esses casos e vai ver que não dá certo. Então, vocês concordam que essa tripla que eu acabei de falar, 3, 4 e 6, ela não satisfaz essa condição, beleza? Mas vocês concordam também que ela não satisfazer a condição suficiente, a gente não consegue concluir que ela não seja um triângulo retângulo? Não tem nada sentenciado. Pois é, aqui não tem nada que diga que é um si somente si, que é algo que vai vir depois. Eu estou meio que misturando algumas coisas, mas se não estiver sendo claro, me interrompam, eu volto, tá? Tudo bem? Então, continuando. Uma condição que ela é suficiente é o seguinte: você pegou esses 3 valores, satisfez, ok, então você consegue concluir que ele tem a seguinte propriedade consecutiva ali, a consequência. A consequência é ser um triângulo retângulo. Agora, se você pegar 3 termos e não satisfizer essa suficiência, nada você pode garantir.
Pode ser que ele seja retângulo, mas não por conta dessa causa, mas alguma outra causa que viesse a ter. Entenderam o que eu falei? Sim. Tudo bem? Então, repara que a causa ter isso nos garante isso. Uma condição que ela é suficiente é muito útil para garantir justificativas positivas. Ou seja, se satisfez, então você tem a consequência verdadeira. Tá? Agora vamos ver o outro lado. Ó, seja T, triângulo, cujos lados é A, B e C. Aquele início é igual. Aqui eu inverti a ordem, ó. É algo que também é verdadeiro, tá? Mas eu não usei os dois lados, o se somente se. Eu usei primeiro a causa C. 3 termos que satisfazem essa expressão, consequência ser triângulo retângulo. Agora, um outro enunciado é esse que eu estou apresentando aqui. Se T é um triângulo retângulo, então T satisfaz a essa expressão aqui, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Isso é algo que nos garante, é muito bom para respostas negativas. Essa é uma condição que ela é necessária. Para ele ser retângulo, é necessário que satisfaça essa equação. Então, aqui sim, ó, se eu dou a vocês 3 valores, 3, 4 e 6, e digo, ó, um triângulo de lados 3, 4 e 6 é retângulo, isso é algo que vale o quê? Verdade ou falso? Falso. Falso, porque se ele é retângulo, então ele satisfaz essa expressão. Então, condições que são necessárias são muito úteis para respostas negativas, ou seja, você ter algo que não satisfez essa condição. Então, você consegue garantir que ele não satisfaz o que você queria, que no caso é ser retângulo. Tá? Eu falei aqui no primeiro slide várias coisas, né? Mas eu consegui ser claro? Eu me fiz ser entendido aqui? Eu achei um pouco confuso, para falar bem a verdade. Tá, eu vou continuar. Exemplo, O segundo exemplo? Tá, é o seguinte. Ó, esquece o primeiro exemplo que eu falei lá. Pensa só nesse, tá? Se T é retângulo, então T satisfaz essa equação. Pensa que isso daqui é algo que um oráculo já te deu, algum ser divino te falou que isso aqui é verdadeiro, tá? Tudo bem? Beleza. Tá. Aí agora você vai e olha essa segunda frase, esse segundo enunciado aqui. Um triângulo de lados 3, 4 e 6 é retângulo. Tá? Então, repara que ele está dando um triângulo com esses 3 lados. E ele está dizendo que ele possui a propriedade de ser retângulo. Agora, a gente vai olhar a frase anterior e ver o que quer dizer um triângulo ser retângulo. A frase anterior diz: se T é retângulo, é um triângulo retângulo, então T satisfaz a essa expressão. Então, A, B e C devem satisfazer essa igualdade aqui em relação a essa expressão. Ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Então, qual é o valor disso daqui? É um valor falso. Por quê? Se você botar aqui A sendo 3, B sendo 4, C sendo 6, você não vai chegar numa expressão de igualdade em relação a essa conta aqui. E então, nem se você trocasse os valores aqui, igual eu tinha falado no slide anterior. A sendo 4, B sendo 6, C sendo 3. Entendeu? Então, peraí. Apesar de no segundo enunciado ele está afirmando ali que esses valores é um retângulo e ele satisfazer o primeiro, quando você vai conferir lá a expressão, não bate o valor. Então, com isso você justifica que, sabendo que o segundo é falso, você, apesar dele ter passado na condição, acaba... Mas na verdade, então, primeira coisa é o que eu estava falando. A gente está querendo usar esse enunciado para justificar o valor e ser verdadeiro ou falso em relação a esse enunciado. Tá? A gente está querendo usar, assumindo que esse enunciado aqui seja verdadeiro, a gente está querendo justificar se esse enunciado aqui vai ser verdadeiro ou se vai ser falso. Tá? Entendi. Então, vamos olhar
qual é a condição de um triângulo ser retângulo. Se ele é retângulo, porque ele está dizendo aqui, o triângulo é triângulo de lado 3, 4, 6 é retângulo, é isso que está sendo feito aqui. Mas aqui estava falando, ó, se ele fosse retângulo, a equação deveria ser satisfeita. Mas a gente considerando esses 3 valores aqui, a expressão não é satisfeita. Saquei. Então é algo que é falso. Essa expressão aqui possui valor falso. Mas, professor, você Tudo que a gente fala em matemática pode ser verdadeiro ou pode ser falso. É igual eu estava falando anteriormente. 2 mais 2 é igual a 5. Isso é um enunciado. Agora, ele ser verdadeiro ou ser falso vai ser baseado no seu conhecimento prévio em relação a alguma coisa que seja. Se você sabe somar, você consegue ver que 2 mais 2 não é igual a 5. Então, o que você falou, 2 mais 2 é igual a 5, é falso. E é o que está sendo também feito aqui, mais ou menos. Entendi. Entendeu? Uhum. Fala aí quem ia falar, desculpa. Foi a Natália? Não sei. Você consegue justificar agora por que nesse caso não é verdadeiro? A gente entendeu que com esse enunciado a gente justifica aquele, mas você consegue justificar por que não satisfaz nesse caso? Você está dizendo o porquê que isso daqui não é verdadeiro? É. Então, porque se isso aqui fosse algo verdadeiro, deveria atender essa condição necessária do triângulo ser retângulo. Se o triângulo é retângulo, em outras palavras, você dizer, todo triângulo retângulo satisfaz a essa igualdade aqui. Entendeu? Se T é retângulo, ou seja, se eu sou o professor, então eu me formei. Vamos supor que seja assim. Isso quer dizer que todo professor se formou. É uma condição, entendeu? Se T é retângulo, então T satisfaz essa expressão. Essa parte o ponto que vem depois, que talvez seja aí a sua pergunta, é que essa tripla que foi dada nesse enunciado, ele não satisfaz essa condição. Ele não satisfaz isso. Mas se ele era retângulo, então ele deveria satisfazer. Mas se ele não satisfaz, então é porque ele não é retângulo. Ou seja, você dizer que um triângulo de lados 3, 4, 6 é retângulo, é falso. Era isso a sua pergunta? Ou eu não entendi, talvez? Não, seria em relação à conta mesmo. Essa parte da condição deu para entender. Ah, a conta? Ah, a conta aqui? É. Ah, tá. Então, aqui o triângulo de lados 3, 4 e 6. Aqui a gente está dizendo que seja T esse triângulo que possui esses 3 lados. A, B e C. Tá? Então, você poderia considerar A igual a 3, B igual a 4 e C igual a 6. Ou você poderia considerar A igual a 3, B igual a 6, C igual a 4. Entendeu? Sim. Ou não é isso a sua dúvida? E todas as outras possibilidades. Poderia considerar também A igual a quanto? A igual a 4, B igual a 3, C igual a 6. Poderia considerar A igual a 4, B igual a 6, C igual a 3. A igual a 6, B igual a 3 e C igual a 4. Então, seriam todas as possibilidades de tripla em relação a esses 3 valores aqui, como sendo lados do triângulo. Agora é pegar esses valores e substituir na expressão. Então, por exemplo, para a primeira possibilidade aqui, é verdade essa expressão, ou seja, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 6 ao quadrado, ou seja, 9 mais 16, isso é igual a 36? Na verdade, isso aqui é algo falso, porque não é igual a 36, 9 mais 16 é igual a 25. Ou seja, considerando essa tripla aqui de valores, a igualdade não deu verdadeiro.
Então, não satisfez essa conta. Era isso a dúvida? Desculpa. Sim, sim. Acho que entendi. Entendeu? Diferente do exemplo anterior. O exemplo anterior era justamente um caso em que se satisfaz... repara que o enunciado é diferente, tá? Esse enunciado, a causa é satisfazer a essa expressão. Se você pegou uma tripla que satisfaz essa expressão, beleza, você não precisa considerar mais nada, ele é retângulo. Porque isso a gente está usando aqui como caixa preta, essa informação como verdadeira. Entendeu? Para provar que o triângulo retângulo ele tem essa expressão aqui de lados, aí vocês vão para a geometria. A geometria prova isso para a gente. Eu não estou querendo provar isso aqui, entendeu? Mas sim usar essa informação para argumentar outros enunciados. Beleza? Professor, Uhum. por que num exemplo é condição de suficiência e no outro é condição de necessidade? É necessário em relação a ser um triângulo retângulo. É suficiente em relação a ser um triângulo retângulo. Para que o triângulo seja retângulo, é suficiente que ele satisfaça essa expressão. Para que o triângulo seja retângulo, é necessário que ele satisfaça essa expressão. Tem a ver com a leitura que a gente faz em relação a causa e consequência. Repara que a causa é ele ser retângulo, certo? Então, é necessário que ele satisfaça isso para o triângulo ser retângulo. É essa propriedade que a gente está dizendo aqui. É necessário, para ele ser retângulo, que ele satisfaça essa expressão. Enquanto que a anterior era suficiente para ele ser retângulo que ele satisfizesse a essa expressão. Entendeu? Deixa eu ver se eu entendi aqui, professor. Então, na primeira opção, se fosse dado 3, 4 e 6, independente, A gente não poderia ser poderia, verdadeiro, não a gente poderia não dizer que era poderia dizer falso. que ele é falso. Perfeito. Isso. Porque não foi, é uma causa suficiente, né? Na outra é como se fosse obrigatório. É, obrigado. Isso, exatamente. Ah, Exatamente. então, beleza, valeu. Como assim, Kenji? É Kenji? Como é que se fala o seu nome? Falei certo? É Kenji? 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 Eu não entendi sua pergunta. Como assim sobre o que eu falei? E qual foi o último que eu falei? Eu não sei qual foi o último que eu falei. Foi mal. Ah, sobre o necessário, você não entendeu. Tá. A gente está querendo dizer ser suficiente, ser necessário em relação a quê? É em relação à propriedade do triângulo ser retângulo. Tá? Então, para que o triângulo seja retângulo, é necessário que ele satisfaça essa condição aqui. Porque ele está dizendo aqui, ó, se ele é retângulo, então ele satisfaz isso. Então é necessário. Entendeu? É igual eu falei. Se eu sou professor, então eu me formei. Então, para eu ser professor, que é a propriedade que eu estou dizendo, é necessário que eu tenha me formado. Entendeu? Tá bom. Beleza. Depois você tenta maturar um pouco mais essa ideia aí, tá? Eu vou continuar. Eu acho que daqui para frente vai melhorar um pouco essa visualização de vocês em relação ao que eu vou falar, porque eu estou usando conceitos que propriamente eu não defini ainda, tá? Mas eu só estou usando coisas para justamente dar esse susto, talvez entre aspas, mas agora eu vou tentar formalizar um pouquinho mais as ideias aqui, beleza? Bom, ó, e por acaso o slide se chama formalizando. Ó como eu sou. Bom, vamos lá. Ó, a gente aqui em Lógica Matemática estuda avaliação, tá? A gente avalia a formação que os enunciados têm, certo? O enunciado, o que é de verdade o enunciado, né? O enunciado, ele é uma frase, ele pode ser avaliada como verdadeira ou falsa, e é de maneira exclusiva. Você sabe o que significa isso? Exclusivamente?
É ou um ou outro. Seria isso? Não. Se você falar um ou outro, isso é inclusivo, de modo matemático, lógico, entendeu? Você falar ou é um ou é o outro, aí sim. Talvez você tenha falado isso e só não entendi direito. Desculpa. Mas ser exclusivo significa que algo ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Não tem como ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, e também não tem como ele ser nenhuma das duas afirmações. Não tem como ele possuir as duas afirmações ao mesmo tempo, não tem como ele ser avaliado como verdadeiro e falso ao mesmo tempo, e também não tem como ele não ser nem verdadeiro e nem falso, entendeu? Então, ele é uma das duas coisas exclusivamente. É claro que dentro de determinado contexto. Entendeu? Ok? Show, show. Tá? Isso é o que diz a nossa lógica. Tá? Se vocês forem estudar isso mais profundamente, vocês vão ver que existem tipos de lógica que consideram probabilidades para valores. Então, algo pode ter alguma probabilidade de chance de ser verdadeiro e outra probabilidade de chance de ser falso. Existem coisas que podem ter um pedaço de cada coisa, entendeu? Não é o nosso caso aqui. Essa nossa lógica booleana considera exatamente assim. Ou é isso ou é aquilo exclusivamente, tá? Eu tinha que estar com o meu porta-copo aqui, tá molhando tudo aqui. Mas, enfim, vamos lá. Um enunciado, tá? 5 é um número par. O carro amarelo é azul. Se x é negativo, então x ao quadrado é positivo. Todas essas expressões aqui, todas essas frases são enunciados. Não estou interessado ainda em garantir o valor em relação a ele ser verdade ou falso. Não, pior que eu botei a conta de luz aqui em cima. Tá molhando a conta de luz toda, mas acho que é do mês passado. Vamos lá. Esse daqui, 5. Ó, 5. O carro amarelo, x ao quadrado, vocês acham que do exemplo 4 até o exemplo 7 são exemplos de enunciados? Não. Exemplo válido? Acho que é só do 1 até o 3. Isso. Eles não são exemplos de enunciados. O enunciado, para a gente, é algo que vai ter um objeto possuindo alguma propriedade. Tá? Aqui, por exemplo, ó, x5 seria esse objeto. E qual é a propriedade dele? É ser um número par. Aqui, o carro amarelo é azul. O objeto é o quê? É o carro amarelo. Tá? Apesar daqui estar dizendo o carro amarelo, você poderia até pensar, tá, tem um carro com propriedade de ser amarelo. Mas não, o carro amarelo. O carro amarelo pode ter a cor que você quiser. Tá? É como se fosse o nome do meu bichinho, é o carro amarelo. Beleza? Agora, o que ele tem? Aqui, por exemplo, é ser azul. Tudo bem? Isso aqui é algo que envolve uma variável. Uma variável, ele é uma variável. O que tem essa variável? Onde está o domínio? Qual é a propriedade que você vai garantir em relação a isso? Não tem nada sendo dito aqui. Então, não são exemplos de enunciados. Beleza? Tem. Naquela 5, o carro amarelo. Se tivesse, o carro é amarelo. Aí sim. Exato. Professor, então, por exemplo, uma pergunta também não é enunciado, né? Não é válido. Tipo, o carro é amarelo, tipo, você não tá afirmando nada, você tá perguntando. Então, não tem como falar que é falso ou verdadeiro uma pergunta, né? A gente não considera perguntas. Beleza. São afirmações, tá? Show. Então, tudo que a gente fala aqui são afirmações, que eles vão ter algum valor aí associado. Tá? Então, os enunciados, a gente consegue combinar, além de você agora saber o que é enunciado, a gente consegue também combinar esses enunciados de modo a garantir outros enunciados. O Antônio comentou sobre o gato Schrödinger. O gato Schrödinger não tem ele aqui, nessa nossa lógica. Tá? Além disso, mas então, só um parênteses, né? Você sabe que o gato Schrödinger, ele... Tudo bem, você não sabe se ele está vivo ou morto. Mas você sabe que quando você vai abrir a caixa, ele assume exatamente uma das duas possibilidades, né? Ele não está vivo e morto quando você abre a caixa e vai olhar ele, né?
Ah, só fechando parênteses, eu vou voltar para cá, porque já são 6h40, eu não tô no... ainda falta muita coisa. Vamos lá. Bom, como eu estava falando, você já sabe o que é enunciado, e enunciado eles podem ser usados de modo a formar outros enunciados. Para formar enunciados mais complexos, ou seja, enunciados que são obtidos combinando enunciados, é o que a gente usa conectivos. Tá? Então, quais são os conectivos? Essencialmente falando, né, basicamente falando, são esses. Não, e, ou, o se, então, isso é um conectivo, você usar essas duas palavrinhas. O se e somente se são nomes clássicos dos conectivos que a gente usa. A gente vai ver o nome propriamente dito deles agora. Tá? Só uma observação que eu vou falar. O nosso português ele é muito rico, né? Então, eu dizer eu não estou usando o preto, você consegue dizer isso de modo equivalente de muitas formas, concordam com isso? Sim. O não, ele tem muitos sinônimos. Assim como o e tem muitos sinônimos, assim como o ou, o se, então, também. Então, esses sinônimos que fazem dificultar um pouquinho a aparição dos conectivos na formação dos enunciados. Então, por isso eles têm nomes especiais. Não, na verdade, é um conectivo de negação, que o não é um dos modos de se negar algo, mas não é o único modo de se negar algo. Tá? Conjunção é o e. Disjunção é o ou. Implicação é o se, então. Biimplicação é esse se e somente se. Esses são os conectivos lógicos que a gente vai usar a partir de agora para formar enunciados lógicos mais complexos. Combinar enunciados lógicos, tá? Então, vamos ver melhor isso. O que é a negação? Bom, a negação é tudo que era dito de um jeito vai ser agora o valor oposto associado. Então, algo que eu falei que era verdadeiro vai passar a ser falso. Você tem que conseguir expressar isso e a gente vai usar a negação para fazer isso. Tá? Então, o enunciado, a negação é o enunciado obtido pela aplicação no conectivo não anteposto, ou seja, anteriormente ao verbo ou à locução verbal. Você sabe o que é uma locução verbal, aliás? Eu sou horrível em português, mas montando, né, preparando a aula, né, é importante entender, talvez. Ainda mais porque, lógica, né, a gente tem o português, né? Então, a gente sai do português e vai para o matematiquês, né? Então, tem que entender bem o português. Bom, a locução verbal é quando você tem dois verbos juntos, né? Então, por exemplo, aqui, o violão está tocando, né? Isso aqui é uma locução, né? Tem o tocar aqui, né? Tem o verbo tocar e tem o verbo estar, né? Tá certo isso que eu estou falando? Se tiver errado, foi mal, desculpa aí. Mas, enfim, isso daqui é algo que está sendo afirmado. Qualquer expressão, qualquer enunciado para a gente considera sempre a forma dele afirmativa, tá? Se a gente quiser negar, então a gente vai pôr o não, ou seja, o violão não está tocando sozinho, entendeu? Então, dado esse enunciado, a gente usou o conectivo não para obter um novo enunciado, que o intuito disso é obter a negação do valor lógico associado a essa expressão. Se isso daqui era verdade, você quer transformar numa coisa falsa, então você bota o não na frase. Se isso daqui era falso e você quer transformar numa verdade, você bota o não na frase. Entenderam? Sim. Repara como eu estava falando, existem modos equivalentes, sinônimos para a palavra, né? Então, o não você poderia falar, não é o caso que o violão esteja tocando sozinho, ou não é verdade que o violão esteja tocando sozinho, ou é mentira que o violão esteja tocando sozinho. Repara que são exemplos que eu destaquei aqui em amarelinho, né? Mas que pode ser que esteja aí no meio da frase dita, você tem que capturar para conseguir determinar quem são os conectivos da frase. Isso é algo que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Tá? Entenderam o que é uma negação? Posso passar por diante? Tá. A conjunção.
A conjunção, como eu falei antes, né, é o uso do e. É a aplicação dessa partícula e ali em relação a pedaços da frase, né, a enunciados. Repara que a gente está querendo fazer o quê aqui? A gente está montando uma frase, a gente está montando um enunciado. E para montar esse enunciado, a gente usa como base outros enunciados e junta esses enunciados com os conectivos. Então, por exemplo, ali atrás da negação, era uma operação que a gente poderia dizer unária, ou seja, você tem um operador que seria esse negação, esse não, aplicado no operando que é a frase. Ou seja, por exemplo, aqui o operando é o violão está tocando. Aplica o operador negação. Então, o violão não está tocando. Entendeu? Então, houve um operando, e nesse operando você teve uma operação ali que é a negação. É igual, por exemplo, quando a gente sabe dos números lá, você tem um número positivo 4, por exemplo. Você quer aplicar uma negação aqui, você colocaria um menos aqui, você pegaria o simétrico dele. É uma aplicação de uma operação. A subtração é uma operação, não é? Mas aqui está sendo aplicada a um só elemento. Então, é tipo aqui, eu estou aplicando a negação em um único elemento, que é esse operando aqui, que não é mais um número, mas sim um enunciado. Tudo bem? Agora aqui o seguinte é o e. Então, o e, você tem que usar o e aplicando esse operador em enunciados, em dois enunciados, que não necessariamente são distintos. Por exemplo, o carro é amarelo, o violão é amarelo. São dois enunciados distintos aqui. Vamos aplicar o conectivo e em relação a esses dois enunciados. O que a gente teria com a conjunção é que o carro é amarelo e o violão é amarelo. Entenderam? Foi justo simples assim. Eu peguei dois enunciados quaisquer que eu queria. Poderia ser o carro é amarelo e o carro é amarelo. Poderia. Você poderia usar enunciados iguais. Isso quer dizer não necessariamente distintos. Aqui são dois enunciados distintos. Poderia usar para aplicar aqui a conjunção. Entenderam? Beleza. Eu tenho uma pergunta, professor. Então, se eu colocasse assim, o carro e o violão são amarelos, seria equivalente? Seria. A gente vai ver já já. Em relação à estruturação da frase. Mas é isso aí mesmo. Então, x não é igual a 0. X não é igual a 1. X não tem divisores próprios diferentes de 1. São outros enunciados aí que eu peguei. Repara que aqui, ó, o x não é igual a 1, já tem uma negação aparecendo aqui, né? Como eu falei, a gente considera o enunciado sempre como algo na afirmativa. Então, como diz que ele não é igual a 1, quer dizer que a afirmativa é o quê? O x é igual a 1. A gente vai ver melhor a aplicação desses conectivos numa frase bem maior. Mas entenderam que aqui são três enunciados distintos? Aplicando a conjunção seria x não é igual a 0, e x não é igual a 1, e x não tem divisores próprios diferentes de 1. Ô, Kenji, a gente vai ver exemplos assim, tá? Por exemplo, você está dizendo aí, o carro e o violão não são amarelos. Você concorda que é a mesma coisa do que você diz? O carro é amarelo e o violão é amarelo. Não acontece? Então, a gente conseguiria fazer uma reescrita, que é algo que eu vou falar já já, para deixar mais explícita a aparição dos conectivos. Então, o lance é justamente esse. Aqui eu estou falando a primeira passagem nesse conteúdo. Então, eu estou falando exemplos muito claros, muito explícitos, onde estão os conectivos. Estou até destacando com cores. Mas vocês vão ver, se vocês pegarem a lista para ver, está justamente tal como vocês escreveram aí. O quem escreveu, sei lá quem, desculpa quem foi, comentou sobre um outro exemplo aí. Entendeu? São frases em que o conectivo está ali, mas não está tão evidente onde ele está operando exatamente, entendeu? E aí faz parte do seu estudo saber reescrever, colocar de modo bem claro
para depois simbolizar, que é algo que a gente vai ver já já. Tá? Eu vou passar para os próximos aqui, a gente vai entrar nesses detalhes que embolam um pouco mais a situação já já. Beleza? Depois da conjunção, a gente vê a disjunção. Tá? A disjunção é muito análoga à conjunção, sendo que ao invés de usar o e, a gente usa o ou. Tá? Então, por exemplo, ficamos em casa, vamos à UF, são dois enunciados. Se eu quiser aplicar a disjunção aqui, simplesmente ficamos em casa ou vamos à UF. Se eu quiser aplicar em relação a esses dois aqui, o triângulo é retângulo ou o triângulo tem dois lados iguais. Tá? Foi a aplicação aí desse conectivo ou dessa disjunção. Tá legal? Vamos para o próximo, que é a implicação. Em tudo que eu falo, nem sempre, aliás, em coisas que eu falo, às vezes, existe uma condição associada ao que eu estou falando, né? Por exemplo, nem tudo que a gente fala é sempre verdadeiro ou sempre falso, independente de qualquer coisa, né? Às vezes, para uma coisa acontecer, tem que ter ocorrido outra coisa anteriormente. Por exemplo, quando eu falo, se acabar a pandemia, então eu vou voltar a dar aula no instituto. Beleza? Isso é a mesma coisa que eu falar, eu vou dar aula no instituto? Não é, porque eu estou condicionado a ter acabado a pandemia. Concorda? Então, ou por exemplo, se fizer sol, então eu vou ligar o ar-condicionado. Eu ia falar, então eu vou à praia, mas a gente não deve ir à praia agora, né, gente? Mas eu sempre falo isso, se fizer sol, então eu vou à praia, mas a gente não pode ir à praia, não. Tá? Mas são coisas que acontecem. Existe uma causa que vai ter uma consequência. Se ocorrer isso, por exemplo, se eu estudar em FMC, então eu vou passar em FMC, certo? Então, são causas que implicam em coisas aí, outras condições, tá? Então, é um exemplo de uma implicação. Muitas das frases que a gente fala se encaixam nesse conectivo. Então, um exemplo é a implicação do enunciado, aqui, por exemplo, ó, a reta toca o círculo em um único ponto ou a reta toca o círculo em infinitos pontos. A gente quer usar a implicação desse enunciado aqui e por esse enunciado aqui. A reta toca o círculo. Tá? Então, qual seria o enunciado? Se a reta toca o círculo, então a reta toca o círculo em um único ponto ou a reta toca o círculo em infinitos pontos. A gente não tem que se prender aqui, exatamente agora, ao que está sendo dito nessa frase, mas é só entender a aplicação. Tá? Esse enunciado implicar nesse enunciado. São combinações de enunciados que estão se relacionando aí. Tal como a gente viu no primeiro exemplo. Por exemplo, se o T é um triângulo retângulo, então A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Certo? Isso eu usei o enunciado, apliquei no outro enunciado uma consequência lá. Ok? Entenderam a implicação? Sim, sim, sim. Tá. Então, o outro é a bimplicação. Uma bimplicação é algo que é mais forte do que uma implicação. Tá? É algo que vale duas afirmações. Uma é que a simbologia a gente vai ver já já. Eu não vou usar símbolos por enquanto, tá? Mas usar um exemplo aqui do triângulo retângulo lá que a gente tinha visto. Vocês viram que o exemplo 1 era se A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Perdão, se A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado, então T é retângulo. Não foi isso? Isso. A segunda coisa foi o quê? Se T é retângulo, então A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. As duas frases são diferentes. A causa é diferente, a consequência é diferente. Mas se ambas forem verdadeiras, então é verdadeiro se somente se. O se somente se acontece duas coisas. É que tanto a causa
implica na consequência, quanto a consequência implica na causa. Então, você falar A acontece, se somente se B acontece, então é verdade que se A acontece, então B vai acontecer. E também é verdade que se B acontecer, então A também vai acontecer. Um exemplo, sei lá, vai chover se somente se tiver nuvem escura no céu. Vamos supor que isso seja algo verdadeiro. Isso quer dizer o quê? Que vale, você olhou para cima. Tem nuvem escura no céu. Beleza, vai chover, é certo que vai chover. Ou outra, está chovendo, ou choveu. Então é certo que tinha nuvem escura no céu. Valem as duas coisas, tanto a necessidade quanto a suficiência. Entenderam? Sim. Professor, eu não estou conseguindo diferenciar o do se então por si somente se. Entendeu? Ou não entendeu? Eu não consegui diferenciar o se então por si somente se. Para mim é como se fosse a mesma coisa. Vamos ver um exemplo aqui. Vai aparecer um que talvez vai ajudar. Tá? X é primo, e aí a gente quer fazer a bimplicação com esse número enunciado grande. A bimplicação vai ser x é primo se somente se x não é igual a 0, e x não é igual a 1, e x não tem divisores próprios diferentes de 1. Talvez olhando para esse exemplo a gente consiga garantir alguma coisa. Por exemplo, o que diz o x ser primo? É justamente x ter essas propriedades. O número ser primo significa que ele não é igual a 0, ele não é igual a 1, nenhum primo pode ser igual a 1, e outra é que ele não tem divisores próprios diferentes de 1. Tá? São propriedades que tem que ter para ser primo. Então, se você pega um valor, se ele satisfaz isso, então, como consequência, é ele ser primo. Agora, se não valesse esse lado daqui do ser primo para a direita, que é satisfazer essa propriedade, então, a princípio, o que foi? Que tantos títulos são esses, gente? O que eu estou falando aqui? Estou falando grego? Tem uma menina aí de câmera aberta. Fecha isso aí, ó. Quem é a Neide? A Neide. Ô, a Neide. Tá me ouvindo? Fecha essa câmera aí, a Neide. Pô, tá o pessoal rindo aqui, não sei do que é, não. Tá, sem problema. Mas tá me ouvindo, né? Presta atenção na aula aqui, a Neide. Conversa com ninguém, não. Só olha pra cá. Tá. O que eu tava falando aqui mesmo, hein? Dou exemplo. Acho que esse do primo não vai facilitar muito, mas é o seguinte. Pega um número 7, tá? Quem perguntou? Não sei quem foi, mas pega o 7, por exemplo. O 7 satisfaz isso? Se ele satisfez isso, beleza, ele é primo. Agora, isso é a gente olhar o C, esse pedaço, então esse pedaço. Você ter um C e somente C significa ser verdade que aqui, se x é primo, então x não é igual a 0, e x não é igual a 1, e x não tem divisores próprios diferentes de 1. E uma outra frase que é, se x não é igual a 0, e x não é igual a 1, e x não tem divisores diferentes de 1, então x é primo. Vale as duas frases. Ô, professor, no caso, um dependeria do outro para ser verdadeiro. Mas qual um dependeria do qual outro? Um enunciado dependeria do outro enunciado para ser verdadeiro. O se somente se? Os Isso. dois, um depende do outro e vice-versa. É fechado. Vamos ver um outro exemplo que vai ficar bem melhor. Olha só. A ordem dos enunciados na formação de um novo enunciado pode ser relevante. Isso responde a sua pergunta. Tá? Esse exemplo é mais simples do que aquele outro. Se x é positivo, então x ao quadrado é positivo. Isso é correto? É correto? É correto. É correto. Agora, se x ao quadrado é positivo, então x é positivo?
Não, Não necessariamente. Por quê? porque um número negativo ao quadrado ele fica positivo. Uhum. Por exemplo, 49. 49 é positivo. Mas 49 pode ter vindo de menos 7. Então, repara que a ordem faz diferença do que você leu no C, então. Professor, esses dois enunciados aí são uma implicação só, né? São dois enunciados distintos. Isso daqui é uma implicação. Sim, sim. E esse daqui é uma outra implicação. Eu só estou querendo chamar a atenção aqui que a ordem que você põe na implicação é relevante. Okay, Por exemplo, se eu falar, se fizer sol, então eu vou ao shopping. Não, vou ligar o ar. Perdão, eu não vou sair de casa. Se fizer sol, então eu vou ligar o ar. Não é a mesma coisa do que se eu falar, se eu ligar o ar, então é porque está fazendo sol. Eu posso ligar o ar porque choveu, porque, sei lá, porque está de noite, eu tenho calor de noite. Entenderam? Que a ordem que você põe na causa e consequência faz diferença no significado da sua frase, do seu enunciado. Beleza? Agora, se eu estou dizendo que é verdadeiro se somente se, que não é o caso aqui, mas que, por exemplo, era o caso aqui, e que até anteriormente, apesar de não ter colocado, valia também naqueles dois exemplos lá. Então, aqui eu só coloquei um lado. Aqui eu só coloquei o outro lado. Vocês enxergam que eu só mudei a ordem, gente? A causa aqui é retângulo. A consequência aqui é T satisfaz a equação. Anteriormente era o quê? A causa era T satisfaz a equação. E a consequência é T é retângulo. Tá legal? Se eu digo que vale o se somente se, nessa frase aqui, então, T satisfaz a equação aqui, se e somente se, T é retângulo, vai para cá, gente. Se por acaso eu digo essa frase aqui, T satisfaz a equação, se e somente se T é retângulo, é porque vale, é porque é verdadeira. Tanto esse lado, e também é verdadeiro esse lado aqui. É porque vale a bi-implicação, entendeu? Na bi-implicação, pode inverter a ordem. Na bi-implicação. Isso, é equivalente. Eu poderia ler aqui assim, T satisfaz a essa equação se somente se T é retângulo. Ou eu poderia ler, T é retângulo se somente se satisfaz essa equação ali. Entenderam? Nesse caso, se um for falso, os dois são falsos, né? Se um for falso, a bi-implicação é falsa. Uhum. A gente vai chegar em relação à verificação da validade de uma implicação, de uma bi-implicação na próxima aula, tá? Mas, sim, você está correto. Beleza? Beleza? Beleza. Tá, vou passar. Então, a gente já entendeu quais são os conectivos. Agora, vamos ver para que isso serve, né? A ordem vocês entenderam, tudo mais. Aqui, ó, o número de vezes que o enunciado aparece na formação do outro também pode ser relevante. Aqui, ó, olha só esses dois enunciados. Se eu estou gravando o vídeo, então estou gravando o vídeo. Isso não é a mesma coisa do que se eu falar, eu estou gravando o vídeo. Vocês enxergam isso? Não. Porque é a mesma coisa. Isso daqui pode ser verdade ou pode ser falso. Agora, isso daqui.
Se estou gravando o vídeo, então estou gravando o vídeo. Isso é sempre verdade. Em relação a essa promessa, eu estou cumprindo. Agora, eu estar gravando vídeo nem sempre é verdade. Agora, por exemplo, eu não estou gravando vídeo. Ah, não, agora eu estou gravando vídeo. Mas pode ser que nem sempre seja verdade, entendeu? Agora, dado essa causa, então, isso daqui é verdade. Como os dois enunciados são iguais, eu não estou quebrando a promessa que se eu estou gravando vídeo, então eu estou gravando vídeo, pô. Entendeu? Ué, mas se você falando isso, você está afirmando que a primeira sentença é verdadeira. E se eu quiser Mesmo que ela afirmar seja também falsa. que... Se eu não estou gravando vídeo, se eu estou gravando vídeo é falso, então estou gravando vídeo é falso. E essa frase é verdadeira. Isso é algo que também a gente vai ver na aula que vem. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. É como se fosse uma promessa. Eu estou me comprometendo a gravar um vídeo se eu estiver gravando vídeo. Entendeu? A gente vai ver melhor isso na aula que vem. Mas repara que a primeira é sempre verdadeira, porque a causa é, ao passo disso está acontecendo, isso vai acontecer. Se isso não acontecer, eu não estou me comprometendo. Então, não estou quebrando a promessa. Pensa na causa e consequência ser algo como uma promessa. Antecipando um pouquinho também, que vai vir na aula que vem. Assim, pensa no seguinte, se fizer sol, então vou ligar o ar-condicionado. Tá? Essa promessa só é quebrada quando faz sol e eu não ligo o ar-condicionado. Aí eu estou quebrando a promessa. Para todos os outros casos, isso é verdadeiro. Essa frase é verdadeira. Por quê? Se fizer sol e eu ligar o ar-condicionado, ok. Não quebrei minha promessa. Agora, se não faz sol e eu ligo a praia, eu ligo o ar ou não ligo o ar, a minha frase não está se comprometendo em relação a essa causa. A causa é fazer sol. Se não faz sol, estou pouco me lixando o que eu faço como consequência. Posso ligar o ar, posso não ligar o ar. Minha promessa não foi quebrada. A minha promessa só vai ser quebrada quando faz sol e eu não ligo o ar. A gente vai entender melhor isso na aula que vem, que é justamente um momento que a gente vai avaliar os enunciados. Por enquanto, a gente só está aprendendo a montar os enunciados. Tá legal? Mas, então, professor, se tipo assim, chove e eu ainda ligo o ar, eu não estou quebrando a promessa. Perfeito, Certo? não tá. Isso. Tá. Isso, por exemplo, tem muita relação também com isso aqui. Ó, observe agora o seguinte enunciado. Se 2 é ímpar, então 4 é par. Repara no seguinte, 2 é ímpar? Não. Qual é a avaliação sobre esse pedaço? É falso. Falso. Tá? Então tem uma grande tendência da gente dizer que isso daqui é uma frase falsa. Mas isso está errado. Ou seja, essa frase é verdadeira. A gente vai ver melhor sobre isso na aula que vem. Tá? A gente tem que abstrair um pouco o entendimento do que significa até as coisas, às vezes. Tá? Abstrair o contexto, entender só as relações que os conectivos têm entre si. É a mesma coisa do que se falar. Se a vaca voa, então eu sou professor. Essa frase é verdadeira. Entendeu? Mesmo que vaca voar seja falso. Porque é algo em detrimento de uma causa, que a causa já é falsa. Então, tanto importa o que vem depois. Isso eu não quebro a promessa. Na minha cabeça veio tipo, um exemplo de um atleta, por exemplo. Não sei por que pensei em futebol. Eu não assisto muito futebol, mas enfim, eu pensei assim, professor. Se eu sou jogador de futebol, então eu sou um atleta. Beleza?
Se eu não sou jogador de futebol, eu posso ou não ser um atleta. Posso ser atleta de outra coisa, posso ser jogador de futebol também. Então, tipo, se eu sou jogador de futebol, eu sou atleta. Não tem como falar que eu não sou atleta. Se eu não sou jogador de futebol, eu posso não ser um jogador de futebol, mas posso ser atleta de outra coisa. Então, seria tipo... Pensei nesse exemplo, estaria certo, então? Tá certo. Numa bimplicação, professor, então estaria errado, porque Aí depende sim. da outra. Aí sim. Isso aí. Tá? A avaliação disso a gente vai ver na aula que vem. Dessas coisas que eu estou dizendo. Mas um ponto é, muitas das vezes a gente tem que abstrair as coisas, o significado dela, propriamente dito. Tá? Então, o que a gente faz? A gente tem que pegar um enunciado e criar legendas. Saber simbolizar coisas matemáticas, tá? Para aí depois a gente avaliar o valor de um enunciado em relação à sua legenda. É o que a gente vai ver aqui. Então, o seguinte, primeiro a nossa ideia tem uma frase. Esquece por enquanto sobre o que a frase quer dizer, tá? O primeiro momento, o primeiro passo é estruturar bem essa frase, de modo a gente conseguir encontrar claramente os conectivos dela, tá? Então, um exemplo aqui. 2, 3 e 4 são pares. É uma frase, todo mundo entende isso. O que quer dizer é que 2 é par, e 3 é par, e 4 é par. A primeira frase não está estruturada enquanto a segunda está. Tá? Repara que ambas as frases têm a mesma informação sendo passada, têm o mesmo significado, a mesma interpretação lógica elas vão ter. Tá? Mas uma está bem estruturada enquanto a outra não. Ok? Então, o primeiro momento que a gente tem que fazer é conseguir separar, reescrever bem esse enunciado que a gente tem em mãos, de modo a gente conseguir destacar quem são as conectivos. Eu troco, às vezes, o feminino e o masculino, tá? Os conectivos. Tá legal? Então, a gente tem que conseguir separar bem. Isso é algo que a gente fez aqui nessa frase. É algo que responde um pouquinho a dúvida de vocês aí. E se a frase for nem uma coisa, nem outra, não era isso que aparecia? E eu dei uma ideia do que seria. A gente vai ver melhor sobre isso nos exercícios. Tá? Bom, mas aí a gente tem que separar bem a frase de modo a conseguir encontrar claramente os conectivos. Beleza? Então, o primeiro passo é esse. O início da análise lógica de enunciado consiste em reescrevê-lo de forma estruturada, de modo a encontrar os conectivos. Connectivics. Então, beleza, esse é o primeiro passo. O segundo passo é explicitar a maneira como é formada a partir dos enunciados mais simples por meio de conectivos. É conseguir expressar essa mesma frase usando os conectivos. E para isso a gente usa a simbolização. Tá? A gente tem que ter símbolos matemáticos associados a essas frases em português. Beleza? Então, os símbolos são esses. Ó. A negação, o conectivo da negação, a gente usa esse símbolo daqui. Tá? Vocês estão enxergando bem? Eu acho que... enfim, é um tipo um hífen com um tracinho para baixo. Tá? É um L maiúsculo, aí você deita, você gira ele... Não, é um L maiúsculo, aí você vira o contrário, aí você vai e gira ele assim, tá? É um L maiúsculo contrário girado. É tipo isso. É esse aí que o Iago colocou no teclado. Obrigado. Tá? Isso daqui é o da conjunção, que é um V de cabeça para baixo. Não, isso, V de cabeça para baixo. A disjunção é um V maiúsculo, tá? Por favor, não ponham nas suas respostas esse V, e que você for digitar no teclado, o V maiúsculo, tá? Bota aí no Google, se você quiser escrever em HTML, por exemplo, perfeito, isso aí que o Antônio colocou, tá? Basta você copiar o caractere que vai estar aparecendo aí nessa página e colar onde você quiser. Ele vai herdar o HTML de boa, a codificação vai lá para o seu texto também, tá? Então, façam assim. Então, esse daqui é o da negação, esse daqui é da conjunção, esse é o da disjunção, esse é da implicação e esse é da biimplicação. Tá? Ok? Esses são os símbolos que a gente vai adotar para os conectivos. Então, por exemplo, a frase: eu faço os exercícios
a negação disso, você vai pôr o símbolo na negação antes da frase. Então, isso vai significar eu não faço os exercícios. Eu não faço os exercícios e eu quero passar em FMC. Tudo bem? É uma outra simbolização. Então, sobre a sua pergunta, né, em muitos materiais usam esse til para negação. Eu entendo que seja também uma negação, então não tem problema, tá? Mas não tem por que não fazer desse jeito que eu estou ensinando, né? Tá? Igual tem material que, por exemplo, põe a negação um tracinho em cima. Mas põe desse jeito aqui, não tem nenhum problema. Ou a exclamação, por exemplo, também tem outros materiais que usam assim, tá? Usa o que eu estou passando. Não tem nenhum... não tem por que não fazer assim, né? Tá? Beleza. Aí o próximo eu faço exercícios ou eu não faço FMC. Enfim, se eu não faço os exercícios, então eu não passo em FMC. Ok? Repara que a implicação, como é que a gente lê? Se ocorre essa causa, então ocorre essa consequência. Tá? Ok? Ou eu faço, ou acontece alguma coisa aqui. Ok? Eu não passo FMC, se e somente se eu não faço os exercícios. Tudo bem? São maneiras de ler. Então, a primeira é uma negação, depois vem uma conjunção, depois vem uma disjunção, depois vem uma implicação e depois uma bimplicação. Entendeu? O que a gente fez aqui? Tinha um enunciado, simbolizou os conectivos e manteve a escrita em relação aos enunciados, né? A essa partezinha aqui que ainda está em português. Então, vamos tratar dela agora, tá? A gente usa símbolos, às vezes letras gregas, às vezes letras do nosso alfabeto, para representar esses enunciados, essas frases em português. Às vezes a gente usa isso. Então, a negação de um enunciado pode ser simbolizado dessa forma. Você pode entender, eu faço os exercícios legendado como esse símbolo daqui, que é o sigma. É o sigma minúsculo, é uma letra grega, tá? Tudo bem? Entenderam? Isso é algo que a gente vai ver adiante. Então, a conjunção, dado dois enunciados, você usa a conjunção e simboliza dessa forma. Por exemplo, um enunciado que poderia ser simbolizado dessa forma seria eu sou o professor e você é aluno. Poderia ser simbolizado dessa maneira, entendeu? Eu sou professor, é legendado por esse símbolo. Você é aluno, é representado por esse símbolo. Estou fazendo a conjunção desses dois enunciados, obtendo assim um novo enunciado. Beleza? A disjunção, a implicação e a atenção na bimplicação. Para eliminar ambiguidades, a gente usa muito o uso dos parênteses. É algo que a gente vai ver o porquê disso na aula que vem também. Mas, muita atenção. A gente sabe da escola resolver expressões aritméticas, não é? Pelo menos espero que saiba. 2 mais 3 mais 5, por exemplo. Como que você resolve essa conta? A gente começa da esquerda para a direita, e como só tem soma, só vai. Como só tem soma, tanto faz. Você pode fazer como você quiser, só fazer a conta certa, né? Então, isso dá quanto? 10. Dá 10, isso aí, parabéns. Então, dá 10, tá? Precisei usar parênteses? Não. Não, porque é uma mesma operação. Agora, se tivessem duas operações distintas aparecendo aí, por exemplo, 2 mais 3 vezes 5. E aí, quem vem primeiro? Os vezes. Porque alguém estabeleceu essa hierarquia, mas que se não tiver bem estabelecido, vai cair numa ambiguidade. A gente não sabe se isso vai ser 2 mais 3, e o resultado disso você multiplica por 5, ou se vai ser 2 mais o resultado da multiplicação de 3 por 5.
Entendeu? Então, por isso, se não tiver parênteses em relação a operações diferentes, pode cair numa ambiguidade. Ou, por exemplo, se tiver aqui a divisão, vou usar 2 pontos para divisão. Quem vem primeiro? De novo, Talvez sim, talvez não. Não sei quem falou para você que é assim. Tá? Então, o parênteses elimina qualquer possibilidade de ambiguidade. Então, a analogia que eu estou fazendo aqui, por algum conhecimento prévio de vocês em relação a operações aritméticas, vai valer da mesma forma aqui, em que, se a gente tem numa expressão algo do seguinte tipo, vou usar letras do nosso alfabeto, tá? E perdão aí pelo uso, mas eu vou usar, não vou pegar do HTML e passar para cá a simbologia, tá? Mas se eu fizer uma operação, na verdade, uma simbolização, se eu fizer uma simbolização do enunciado, a gente, quando tem conectivos distintos aparecendo, a gente deve usar o parênteses, tá? A ordem vai depender da frase, a gente vai ver exemplos sobre isso. Mas estão entendendo o que eu estou falando? Sim, professor. Tá? Então, é o seguinte, qual é a regra que eu passo aqui para vocês? É interpretar um conectivo tal como é uma operação de soma ou de multiplicação. Tá? A soma ou a multiplicação sempre tem associado 2 números, né? Você sempre vai somar um número com outro número. Você sempre vai multiplicar um número com outro número também. Não é isso que a gente faz? Sim. Aqui é a mesma coisa. A conjunção é sempre de um enunciado com outro enunciado. A disjunção também é sempre de um enunciado com outro enunciado. A implicação, a biimplicação também. A única que não é a negação. Tá? Então, o que a gente faz? A cada aparição de uma... Aí ia falar uma conectivo, mas a cada aparição de um conectivo, você bota um parêntese em relação aos 2 enunciados que estão aparecendo nesse conectivo. Igual aqui. Se tem mais coisa aparecendo aqui, não sei, mas se foi uma conjunção de A com B, então você bota o parênteses aqui em relação a isso. Se esse resultado está fazendo uma disjunção com o C, então você bota o parênteses aqui em relação a isso. Tá? A gente vai ver exemplos melhores sobre isso já já. Tudo bem? Mas o uso dos parênteses ele tem uma interpretação muito forte, porque se você escreve algo assim, é diferente de que se você escrevesse algo assim. São coisas diferentes. Existem interpretações diferentes para esses 2 enunciados, para essas 2 simbolizações. Tá? Então, muita atenção ao uso dos parênteses. Ô, Antônio, que cachorro aí, Antônio? Ó, vamos lá, deixa eu continuar. Eu falei para vocês o que são conectivos, beleza? E eu falei para vocês onde os conectivos aparecem, não é? Os conectivos aparecem quando você tem o quê? Enunciados que estão entre os conectivos, né? Que na verdade, que se aplicam aos conectivos, né? Igual aqui atrás. Beleza? Aqui, existia um enunciado para eu aplicar esse conectivo. Existiam 2 enunciados para eu aplicar esse conectivo. Agora, qual é o nome desse enunciado aqui? Tem um nome para ele. Agora eu vou nomear. Então, existe um nome para isso que se chama componente. Tá? Esses enunciados que não possuem conectivos dentro dele é o que a gente chama de componente. Beleza? Então, um enunciado é uma frase que existe uma expressão, um valor lógico associado, que ele é feito por componentes e conectivos. Tá? Conectivos juntam componentes. A palavra que eu estava falando até agora era usar enunciados para formar outros enunciados. Não foi isso que eu falei? Agora é o seguinte, uma vez que vocês sabem já o que são conectivos,
você vai usar os conectivos nas componentes para obter um enunciado maior. Então, o primeiro passo para a gente conseguir, de um enunciado, dizer quem são os conectivos, quem são as componentes, é ter a frase bem estruturada. Essas letrinhas aqui são legendas que uma componente vai assumir. Tá? As componentes, então, retornando, são enunciados em que dentro dela não existe conectivos. Então, aqui, por exemplo, tudo que aparecia aqui, ó, isso daqui é uma componente. Eu faço os exercícios, é uma componente. Não tem conectivo aqui dentro disso aqui que eu marquei. Eu passo em FMC, é uma componente. Esse pedacinho é uma partícula que não dá para quebrar. Então, isso é enunciado componente. Esses enunciados componentes se juntam usando os conectivos de modo a formar um enunciado maior, que no caso é essa frase aqui, por exemplo. Entenderam? Vamos olhar os exemplos, tá? Vamos determinar os enunciados componentes das frases a seguir. X é primo. Isso, por si só, já é uma componente. Não tem nenhum conectivo ali nesse enunciado. Então, isso é uma componente. Ela não gosta de bebidas amargas. Aqui, a gente tem que primeiro encontrar um conectivo, se tiver. Aqui, por acaso, tem. Ó, a negação é sempre um conectivo, tá? Então, ela gosta de bebidas amargas é a componente. Ou seja, a componente é um enunciado em que não há conectivos nela. Aqui, ó, não tem conectivo nela aqui, nessa frase, nesse enunciado. O conectivo está fora da componente. Então, a componente ela gosta de bebidas amargas. Está chovendo ou fazendo sol. Repara que aqui tem uma disjunção aparecendo, ó. Então, quais são as componentes? Está chovendo é uma componente, está fazendo sol é uma outra componente. Entenderam? Retornando, uma componente é um enunciado em que não há conectivos dentro dela. A gente usa componentes e conectivos para formar um enunciado maior, entendeu? Não é o caso que X não seja primo. Repara que tem duas negações acontecendo aqui. Não é o caso que é uma negação e o não é uma outra negação. Então, a componente é simplesmente X é primo. Mais um. Se X não é primo, então X é igual a 1 ou X não tem um fator próprio. Então, a gente tem que encontrar as componentes. Uma vez que encontrou as componentes... Aliás, perdão. A gente tem que encontrar os conectivos e uma vez que a gente encontrou os conectivos, a gente sabe a quem esse conectivo está se relacionando. Por exemplo, X não tem um fator primo é uma negação da seguinte frase, X tem um fator primo, então isso é uma componente. X é igual a 1 é uma outra componente, porque tinha esse conectivo ou, juntando esse pedaço com esse pedaço. O C, então, existe também aqui uma causa e essa consequência. Então, X é primo é uma outra componente. Então, quais são as componentes? X é primo, X é igual a 1, X tem um fator próprio. Entenderam? Sim, eu Entendido. Sim, existem dois tipos de enunciados. Existem os enunciados componentes, que são aqueles em que não existe conectivos dentro deles, e o outro tipo de enunciado é o enunciado que é uma frase qualquer, e aí sim pode ter componente, conectivo, entendeu? Ok? Que são expressões, né, que são expressões que possuem valores lógicos associados. Beleza? João e Ricardo são felizes por serem ricos e saudáveis. Saudáveis e ricos, né? Então, repara que isso daqui é uma frase que está bem estruturada. A gente consegue reescrever, eventualmente, de modo a estar melhor estruturado. Mas repara que existem elementos João e Ricardo, cada um deles possui propriedades, certo? João é feliz, Ricardo é feliz, João é saudável, Ricardo é saudável. Então,
eu estou indo um pouco já direto à determinação das componentes, mas uma reescrita dessa frase aqui, de modo a aparecer mais claramente os conectivos e as componentes aparecendo assim bem explícitas, seria como? João é feliz por ser... João é feliz porque João é rico e João é saudável. E Ricardo é rico porque Ricardo é rico e Ricardo é saudável. Aí apareceria bem especificamente as componentes aparecendo. Mas estão vendo? Existem elementos que possuem propriedades. Isso daqui é o pedaço que não é quebrável, né? Não tem conectivo aqui nesse pedaço. Nem João é saudável. É uma informação que tem, é um objeto com propriedade. Beleza? Tá, faltou o João é rico e o Ricardo é rico, né? Enfim. Agora, como a gente vai conseguir, de uma frase, um enunciado, simbolizar matematicamente esse enunciado? É esse que é o objetivo da aula de hoje, na verdade. Dado o enunciado, você conseguir determinar quem são os conectivos, quem são as componentes e saber simbolizar esse seu enunciado. Para isso, a gente vai usar a legenda. Tá? Então, vamos direto ao ponto aqui. Cada letrinha é uma frase. E essa frase vai ter a sua legenda, que é a letrinha, né? Então, cada letrinha vai ser um símbolo para uma frase, uma componente. Os símbolos dos conectivos a gente já viu. E isso vai ser usado na simbolização. Tá? E, claro, se são componentes distintas, cada componente vai ter uma letra distinta. Beleza? Então, vamos mais para frente, que a gente vai chegar nos exemplos lá. Tá? Então, um enunciado, uma letra grega, geralmente a gente usa para componente, nesse nosso tipo de lógica aqui, letras do nosso alfabeto. Então, A, B, C, D. Tá? E letras gregas vão se aplicar a um enunciado por completo, que é o enunciado que já tem os conectivos e as componentes ali. Beleza? Então, vamos criar a legenda, né, para cada um dos enunciados que vão aparecer agora. Tá? Ela não gosta de bebidas amargas. A gente viu que a componente desse enunciado só tinha uma, que era ela gosta de bebidas amargas. A gente vai representar essa componente por uma letra. Eu usei, por exemplo, uma letra G. Você usa na sua legenda a letra que você quiser, a que for mais conveniente para você. Entendeu? A outra, não é o caso que x não seja primo. Vocês lembram que a gente destacou ali quem era a componente? Somente x é primo? Então, você vai usar uma legenda para essa componente. Vai ser a letra P, por exemplo. Você poderia botar a letra que você quisesse. Tá? A próxima, está chovendo ou fazendo sol? Então, a legenda vai ser uma letra C para estar chovendo. A outra S para estar fazendo sol. Beleza? Isso é uma legenda das componentes que existem no enunciado apresentado. E para que isso é uma legenda para cada enunciado, não é uma sequência de legendas. Tá? Uma legenda, no singular, é uma série de letras associada à simbolização das componentes do enunciado. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Sim. Mas, Tá professor, claro? tem que Fala. criar, tem que fazer legenda ou é só para Tem. deixar mais organizado? Tem. Quando entendi. eu pedir simbolize o seguinte enunciado, e é igual os exemplos que eu quero fazer ainda com vocês. Você primeiro tem que criar a legenda e depois simbolizar. Tá? Esse é o passo a passo. Tá? A outro, x, a frase aí qual era, né? Então eu usei P para x é primo, U para x é igual a 1, F para x tem fator próprio. Isso é uma legenda para esse enunciado. Tá? A outra também aqui vai vir, olha essa aqui, eu vou e eu vou. Repara que a mesma componente se repete aqui, então você vai usar essa única componente, então a legenda só vai ter uma única letra, vai ter uma única componente aí. Mas ela vai aparecer 3 vezes. Tá? Então, vamos agora, uma vez que a gente já sabe determinar a legenda, vamos simbolizar os enunciados. A simbolização é simplesmente pela aplicação da legenda que você fez às componentes e também aos conectivos, que a gente já sabe fazer a simbolização dos conectivos lá do início. Então, vamos para o exemplo.
ela não gosta de bebidas amargas. A legenda para isso é, ela gosta de bebidas amargas, usei a letra G. Qual é a simbolização para isso? Repara que a gente vai usar a negação, o símbolo da negação é esse, da componente G. Então, a simbolização é a negação de G. Isso é a mesma coisa que isso. Entenderam? Essa é a simbolização para esse enunciado. O próximo. Não é o caso que x não seja primo. Repara que a gente já tinha visto a legenda, né, das componentes, que no caso é só uma componente, e a simbolização, repara que são duas negações, ó. Não é o caso já é uma negação, não é o caso que o quê? Vai vir depois. O que vai vir depois, a gente bota entre parênteses, para separar bem. A atribuição de valores que isso aqui vai ter não faz parte da aula de hoje. Mas antecipando, se eu falar é mentira que eu não vou passar em FMC, o que eu estou dizendo é que eu vou passar em FMC. Então, a negação da negação é justamente a afirmação. Entendeu? Isso. Então, aconteceria a P aí no caso. Tá? Beleza? Estão entendendo o que eu estou falando? Mas o ponto aqui é só saber simbolizar. Não é avaliar verdade ou mentira em relação a isso que está sendo dito, tá? O meu intuito é só ensinar vocês a simbolizar. Ok? E uma atenção grande aqui também. Repara que o não, a palavrinha não, apareceu no meio, né? Ainda assim, a negação vai vir à frente da componente, né, gente? Pelo amor de Deus. Você não põe a negação depois do que você falou. Você põe a negação na frente da componente que vai ser negada. Tudo bem? Muita atenção a isso. Pensei numa hipótese aqui, eu fiquei meio confuso. Ali você falou quando a frase for igual, por exemplo, eu vou, você usa o mesmo símbolo, certo? Tipo, a mesma letra para simbolizar. Mas no português existem as palavras que são parecidas. Então, por exemplo, eu levei a carteira. Eu posso estar falando, aí eu levei a carteira, eu levei a carteira. Eu levei a carteira se eu levei a carteira. Mas a primeira carteira, eu estou falando da minha carteira de bolsa. Aí tem que estar bem aí claro eu, nesse caso, que são coisas distintas. Isso. Tá, só... Ou se talvez no seu contexto eu vou, ou seja, eu vou dormir, eu vou acordar, eu vou tomar banho. Tem que ser avaliado aí, no contexto. Se o seu contexto são coisas distintas, aí sim você tem que conseguir determinar na sua componente que o primeiro eu vou, na verdade, é eu vou tomar banho, o outro eu vou escovar os dentes, eu vou dormir. Entendeu? Sim. Então, isso faz parte da sua reescrita da frase para que seja de modo bem explícito o que cada pedacinho está querendo dizer. Beleza. Beleza? Então, repara que aqui o parênteses, ele é bom você usar, mas não é necessário, tá? Você poderia usar aqui diretão, porque não causa ambiguidade. O uso dos parênteses, tenta usar sempre tal como eu falei. Se tem uma operação, tem um operador. Se é a operação de união, aliás, perdão, se é uma operação de disjunção, conjunção, implicação, biimplicação, então existem dois operandos, tem duas componentes aí para aqueles conectivos. Então você bota o parênteses que está associando essa operação, esses conectivos. Enquanto que, para a negação, aí nem sempre vai causar essa ambiguidade. Aqui, por exemplo, não tem ambiguidade nenhuma. Aqui você não ter os parênteses, né, não causa ambiguidade nenhuma. Tá? Não muda o significado. Tá legal? O próximo, está chovendo ou fazendo sol. A legenda está chovendo, está fazendo sol. A simbolização é o C de junção com o S, né? C ou S. A gente também pode ler assim. Tá legal? Professor? Sim. Ali no segundo exemplo, poderia simplificar aquela simbolização? Ou é melhor deixar assim, completa? Poderia. A simplificação seria escrever somente o P. É essa que quer dizer? Isso. É melhor deixar só o P ou deixar as duas negações? Nas atividades. Você vai poder fazer isso. Vai poder fazer isso sim. É porque a gente está simbolizando exatamente o que está escrito. Então, não estou querendo passar aqui, como está dizendo, a atribuição de valores que a frase está dizendo. A implicação de valores que está sendo simbolizada. Não é esse o assunto. Mas sim, você vai poder colocar já direto somente o P. Entendeu? Entendi. Tá. A outra
Tac. Aqui, ó, x não é primo. Isso daqui, repara que é a causa, porque tem um C, então. Então, a causa é isso, a consequência é isso. A primeira causa, né, é x não ser primo. Então, a negação desse componente, dessa componente, vai implicar, né, porque tem essa implicação em alguma coisa. A implicação é em que x é igual a 1, ou seja, é o U, né, aparecendo, ou então vai ter uma disjunção, x não ter essa propriedade, ou seja, a negação da outra componente. Beleza? Então, repara como o uso dos parênteses aqui foi legal. Porque, não sei se está aqui, vai estar um pouco mais à frente, mas repara no seguinte, a implicação, se eu fizesse algo assim, daria valor diferente. Assim, assim. Ter uma implicação e isso daqui fazer disjunção com isso. A frase não está assim, igual eu coloquei em vermelho. A frase é, a causa é isso. Tá? A consequência é a disjunção. Tá legal? Então, repara que o uso do parênteses, e aí você pode usar parênteses, chaves e colchetes. Poderia usar tudo parênteses. Aqui não, o assunto não é saber se vocês sabem a hierarquia que parênteses, chaves e colchetes têm entre si. Poderia usar tudo parênteses. Mas também pode usar o parênteses, colchete e chaves. Tá? Entenderam o que eu falei? Sim. Então, só mais um exemplo aqui. Se 2 é par e 3 é par, então 2 é par. Repara que a causa é a conjunção. A consequência é o que vai vir depois. Então, a conjunção, coloquei o parênteses, porque é essa operação de conjunção que está implicando no D. E não é somente o T que está implicando no D. Entenderam? É esse pedaço aqui que está implicando nisso. Legal? Eu vou e eu vou. Isso é simbolizado da seguinte forma. Assim, eu vou ver e eu vou e eu vou. Tá legal? Professor, aqui, repara que os parênteses eu não precisei usar, porque é algo que vocês vão ver um pouquinho. Eu estou falando aqui direto, vocês vão ver um pouquinho mais à frente, vocês vão ver um pouquinho mais à frente, mas é tal como você já conhece da aritmética. 2 vezes 3 vezes 4, não precisa ter parênteses aí para você ter uma ordem de hierarquia, qual a operação você vai fazer primeiro. Está tudo com a mesma operação, então não precisa ter parênteses aí. Tá? Pode perguntar aí, quem ia perguntar. Se na verdade, onde está o 5 ali, se fosse se, somente se 2 é par, 3 é par, então 2 é par, seria diferente a simbolização? Aí o símbolo seria diferente. O símbolo seria aquele que a gente viu lá. Seria assim, assim. Mas o parênteses ainda ia ser necessário, né? Sim. Tá? Isso seria verdadeiro que você está dizendo, assim, né? Se fosse 2 é par e 3 é par, se somente se 2 é par. Aí seria exatamente assim, incluindo, né, aqui esse símbolo novo aqui. Beleza? Beleza. Ok. Então, vamos lá. Aí o Globo estava falando dos parênteses, só estou chamando um pouco mais de atenção aqui. Tá? Se 2 é ímpar, então 1 é ímpar e 3 é ímpar. Repara que a causa é isso. Então, isso vai implicar nessa conjunção. Repara que aqui tem 2 componentes aparecendo. 1 é ímpar, 3 é par. São 2 componentes aparecendo aqui. Essa conjunção é a consequência dessa causa. Então, como a gente tem que usar os parênteses? A causa implicando justamente nesse bloquinho aqui que está vindo depois. Entendeu? Então, essa simbolização, ela é completamente diferente dessa simbolização. E aí, sim, chamando a atenção para a próxima aula, para que vocês frequentem todas as aulas, na próxima aula a gente vai entender o porquê que isso é diferente disso de fato. Tá? Mas, pensando no português, você já consegue entender, talvez, o porquê. Tá? Mas, enfim, a gente vai ver isso na próxima aula com mais atenção. Beleza? E isso que a gente vai ver na próxima aula. Rapidinho, só deixa eu terminar essa frase aqui e você fala.
A gente ainda tem 16 minutos. Nesses 15 minutos aí, eu quero fazer uns 3 exercícios com vocês que são os da revisão. Tá? Mas, vamos lá, pergunta aí. E se eu quisesse escrever aquele segundo exemplo da simbolização ali? Qual o segundo Como exemplo? ficaria? Aquele lá do início? Não, esse aí, que é diferente. A frase, né? O português? É. Então, seriam duas coisas, né? As vírgulas ajudam muito nesse sentido. Então, como a gente falaria? Se 2 é ímpar, então 1 é ímpar. Aí eu vou usar um artifício que existe do português, que é justamente a vírgula dessa pausa, eu poderia usar o ponto e vírgula, poderia usar o ponto também, e poderia colocar. Além disso, ou seja, além dessa implicação que eu acabei de falar, 3 é par. Ou seja, conseguiria separar bem. Uma coisa é a implicação e outra coisa é o que vai vir depois, que é a conjunção. Ou poderia ainda mudar a ordem. Aí seria muito mais interessante. Que seria assim, ó. 3 é par. E se 2 é ímpar, então 1 é ímpar. Assim ficaria bem mais elegante. Repara que uma coisa é esse pedaço e outra coisa é a implicação. A gente vai ver que existe em lógica a comutatividade. Ou seja, você escrever isso daqui que eu escrevi é exatamente a mesma coisa do que você escrever e mudar a ordem, entendeu? E nesse sentido de mudar a ordem, né? Tem o mesmo valor lógico isso daqui para isso daqui. Então, essa reescrita daqui se encaixaria muito bem com essa daqui. Entendeu? Repara que aqui, esse enunciado que apresentei, existe somente uma única causa. Dada essa única causa, vai ter essas duas consequências. Aliás, vai ter essa consequência que é essa conjunção, que vai acontecer essas duas coisas. Mas essas duas coisas acontecem dada essa causa. Diferente disso. Isso daqui é o seguinte, eu estou dizendo que vai acontecer esse primeiro pedacinho. E, além disso, se ocorrer isso, então você tem isso. São coisas distintas. Tá? Tudo bem? Quem perguntou? Quem perguntou? Foi Lucas? Não fui eu, Isaac. Isaac? Entendeu, Isaac? Entendi sim, professor. Perfeito. Tá. Então, vou fazer o seguinte agora. Eu vou interromper a transmissão dos slides. E aí eu vou compartilhar toda a minha tela. Vocês já estão vendo a tela? Estamos. Ok. Se alguém escrever aqui, eu não vou ver agora não, tá? Porque eu vou estar em outra janela. Aí vocês chamam, falam qualquer coisa que eu volto para cá, tá? Então vamos vir para cá, que é a revisão. Vocês estão chegando bem aqui? Aí, melhorou. Tá bom. Bom, primeiro, o efeito de curiosidade. Vocês sabem o que é isso que eu estou escrevendo aqui? Isso aqui? Isso à esquerda aqui? É Markdown, professor? Não, é LaTeX. Tá? LaTeX é... Sejam bem-vindos ao mundo LaTeX. Eu escrevo tudo em LaTeX. Meus slides de aula são feitos assim, dessa forma. Então, aqui é algo que a gente escreve. É tipo um HTML, tá? Sendo que o efeito disso é gerar um arquivo PDF bem estruturado assim, ó. Entendeu? Então, provas a gente faz assim, artigos científicos a gente faz assim, e até PDF, slides de aula eu faço assim por aqui, tá? Bom, eu posso falar um pouquinho mais sobre LaTeX depois, mas a gente tem pouquíssimo tempo.
Vamos lá. Isso daqui, eu vou tentar fazer sempre com vocês isso, tá, gente? Hoje essa aula foi um pouquinho mais extensa, mas eu espero que as próximas eu consiga terminar um pouquinho mais cedo o conteúdo para dar tempo a gente rever bem os exercícios. Como eu falei com vocês, vocês têm... Ops, isso aqui é do período passado. Aqui. Vocês têm lista, tá? Então, a lista eu já coloquei para vocês já há bastante tempo, aliás, anteontem, mas são muitas questões, e é só questões em relação a essa aula que a gente viu hoje. E, além disso, vocês têm exercícios de revisão, que é a minha ideia fazer com vocês ao final das aulas, tá? Que são bem menos questões e talvez mais elaboradas, assim, um pouquinho mais... talvez nem tão mais elaboradas que a gente já viu, mas é uma revisãozinha, tá? E é justamente cada aula eu vou tentar fazer isso. Bom, o que a gente viu hoje? Enunciados e saber simbolizar enunciados. Então, os 3 exercícios que eu passei aqui são exatamente cobrando essas coisas, tá? Eu apresento o enunciado para vocês e eu quero que vocês montem a legenda para esse enunciado e simbolizem o enunciado de acordo com a legenda que vocês montaram. Entendeu? Ok? Tá. Então, ó, repara que aqui as frases não são exatamente, perfeitamente estruturadas, né? Olha só. Por quê? Vamos ler a primeira. Se o Flamengo ou o Fluminense ganhar... Então, repara que só esse pedacinho aqui, a palavra Flamengo é uma componente? A palavra Fluminense é uma componente? O que vocês acham? Flamengo ganhar, né? Isso. Flamengo ganhar também não passa muito... O Flamengo ganhar? O Flamengo ganha. Ganha, Tá. pode... bom. O Flamengo ganha. Então, uma dica que eu dou é sempre você escrever a componente não exatamente com a mesma conjugação que aparece aqui, ou no infinitivo que seja, mas de algo que faça sentido. Algo que seja uma frase, que você leia e tenha uma compreensão sobre aquilo. Então, o Flamengo ganhar, por si só, não está muito bem correto falando, né? E precisa ter mais alguma coisa se tivesse o Flamengo ganhar, né? Então, por isso, eu já vou antecipando aqui, eu já fui bem rapidinho mais cedo, eu coloquei já o gabarito, porque eu já sabia que a gente não teria tanto tempo de esperar vocês fazerem e fazer junto com vocês. Então, eu vou botar a compilação automática aqui. Tá. Então, ó, o que está acontecendo aqui? O Flamengo ganha. É uma componente. Concordam com isso? Eu vou ler a frase toda. Ó. Eita! Desliga o microfone aí, quem esteja ligado, por favor. Ou se quiser falar, fala, mas se não quiser, mantém desligado. Ó. Se o Flamengo ou o Fluminense ganhar e não der empate entre Vasco e Botafogo, então eu ganho o bolão e compro a bicicleta, mas não o skate. O que significa mas não o skate? Aqui a gente tem que ter compreensão da frase e entender que justamente mas não o skate significa o quê? Eu não compro o skate, certo? Porque olha só, então, ó, se aparece um se, é porque tem uma causa e tem uma consequência após o então. A causa é isso. A consequência é o que vai vir depois do então. Vamos ler a consequência. Eu ganho o bolão e compro a bicicleta. Então, repara que esse e é uma conjunção aparecendo. Eu ganho o bolão com eu compro a bicicleta. Mas não o skate significa o quê? O que significa esse pedacinho em relação a todo esse enunciado? Alguém fala aí. Eu não compro o skate. Eu não compro o skate. Agora, esse mais aqui, por favor, gente, ó. Mais sem i é o de porém, tá, gente? Com i é o de adição. Tá? Se alguém, por favor, não cometa esse erro se alguém cometer, não. Mas sem i é de porém, tá? Então, apesar disso,
da gente saber do português que esse mais dá uma ideia de contraponto, ela está o quê? Ela está adicionando uma informação. Então, uma reescrita poderia ser: eu ganho o bolão e compro a bicicleta e não compro o skate. Concordam com isso? Beleza. Beleza? Então, olha só, esse pedacinho das componentes aqui, a gente já sabe determinar. Ó, tá aparecendo aqui no PDF, tá, gente? Eu estou descomentando aqui, tá aparecendo aqui, tá? Então, as últimas componentes aqui seriam: eu ganho o bolão, eu compro a bicicleta, eu compro o skate. Repara que isso aqui é uma negação desse pedaço, né? Então, a afirmação é o que a gente vai colocar na componente, e não a negação. A negação, o não, ele não entra, ok? Vamos olhar agora os anteriores, né? O Flamengo, isso vocês já tinham falado, né? O Flamengo ganha, o Fluminense ganha. O outro é o quê? O que significa der empate entre Vasco e Botafogo? Uma possível reescrita é simplesmente você falar: há empate entre Vasco e Botafogo. Apesar de ter o E aparecendo aqui, esse E não passa a ideia de uma conjunção ligando duas componentes. Porque houve um jogo de Vasco com Botafogo e eles empataram. Não é algo quebrável, entenderam? É porque tá falando de empate entre, né? Então. Entre, exato. Apesar de ter esse E, muita atenção, quis colocar esse exemplo por conta disso. Apesar de aparecer aqui a letrinha E, você poderia tentar separar esse enunciado, há empate entre Vasco e Botafogo, em duas componentes, porque tem um E. Mas, apesar de ter, não é uma conjunção aparecendo aqui. Porque houve o jogo desses dois times, um contra o outro, e houve empate. Então não poderia... Desculpa, professor. Posso falar? Então não poderia ser tipo Vasco empata e Botafogo empata, duas coisas não, diferentes. Porque também você, falando isso que você falou, você não consegue garantir que Vasco empatou com o Botafogo e que Botafogo empatou com o Vasco. Mas empatou, entendeu? Empatou com quem? Não está passando claramente a informação que está aqui. Entendeu? Entendi. Obrigado, professor. Tá? Então, ok. Dado que a gente já sabe criar a legenda, criamos a legenda, agora é só simbolizar. A simbolização, no caso aqui a letra B, é o que a gente vai pôr. Dado que a gente entende, então, quem são os conectivos, ó, se, então. Então, vai ter, ó, uma implicação desse primeiro pedaço com o segundo pedaço, certo? E o que é? Flamengo ganha ou Fluminense ganha. Então, isso daqui é uma disjunção dessa informação. Além disso, a gente adicionou a informação de não ter tido empate entre Vasco e Botafogo. Então, é uma negação aqui dessa componente, a haver empate entre Vasco e Botafogo. Beleza? Como consequência, a gente tem simplesmente aqui uma conjunção aparecendo entre essas três componentes. A consequência é: eu ganho o bolão e eu compro uma bicicleta e eu não compro o skate. Entenderam? Podem perguntar aí, gente, se alguém tiver perguntas aí. Temos 2 minutos, ainda quero fazer 2 exercícios, mas pode perguntar aí, pode falar. É tudo tranquilo, professor. Tá. Bom, a outra. Se Cecília sorrir para Hugo, então ocorre alguma coisa. Repara que esses 2 pontos, ele também é muito útil para garantir, ó, isso aqui é a causa. A consequência vai ser tudo que vai ter aqui. Tá? É uma primeira avaliação que a gente tem aqui a considerar. Tá? Então, repara que existe essa causa, e isso aqui é uma componente, sorrir para Hugo. Cecília sorrir para Hugo, certo? Então, isso é uma componente. A outra componente, ó, Hugo fica vermelho. Não tem um conectivo nenhum aparecendo.
E a outra, Mateus percebe o sorriso. Certo? Repara que esse ser não teve um então associado. Quando eu falo, por exemplo, vou falar um outro exemplo aqui, tá? Eu vou à praia. Não. Eu vou ligar o ar quando fizer sol. Entenderam o que eu falei? Esquece esse exemplo aqui, estou falando um outro. Eu vou ligar o ar quando fizer sol. Isso é a mesma coisa do que se fizer sol, então eu vou ligar o ar. Repara que a ordem que eu falei foi o contrário, mas o significado foi esse justamente. A causa é fazer sol. Então, quando acontece alguma coisa, então vai haver outra coisa, mesmo se a coisa que eu falei de consequência veio antes da minha frase. Entenderam o que eu estou falando? Sim. Beleza? Então, ok. Repara aqui, ó. Se Cecília sorrir para Hugo, o que acontece? Ó. Acontece uma consequência. Então, se Cecília sorrir para Hugo, então, o que ocorre? Hugo fica vermelho se Mateus percebe o sorriso. Então, a causa é Mateus perceber o sorriso para ter a consequência de Hugo ter ficado vermelho. Eu poderia ter escrito aqui justamente esse exemplo do quando. Se Cecília sorrir para Hugo, então, Hugo fica vermelho quando Mateus percebe o sorriso. É a mesma coisa, entendeu? Então, a causa é essa, a consequência é essa. Então, assim é a simbolização. O M representa que o Mateus percebeu o sorriso, o H representa o Hugo ficar vermelho. Entenderam? Desculpa passar um minutinho no tempo, eu só vou terminar mais esse e acaba a aula. Tá claro, gente? Estão entendendo o que eu estou falando, o que eu estou fazendo? Tá, tranquilo. Tá. O próximo é: irei ao shopping na segunda, mas não na quarta e nem no sábado. Tá? Então, ó, quais são as componentes? Eu acho que essas componentes aqui elas são um pouco mais diretas, né? Ó, repara aqui, não na quarta, não no sábado, é em relação ao que é a ida ao shopping, né? Então, irei ao shopping na segunda, irei ao shopping na quarta, irei ao shopping no sábado, né? Não é na sábado, no sábado. Tá? E a simbolização é o quê? Irei ao shopping na segunda. Esse mais é igual eu falei no primeiro exemplo lá atrás. É uma adição de informação, mesmo que seja um contraponto que você esteja fazendo à afirmação anterior. É uma adição, é uma conjunção que você está colocando aí. Você poderia reescrever como: irei ao shopping na segunda e vai acontecer alguma outra coisa. O que acontece em relação a essa outra coisa? Não irei na quarta, ou seja, não irei na quarta e não irei no sábado, ou seja, está negando a componente associada à ida ao shopping ao sábado. Entenderam? Beleza, gente? Ô, professor, você fazendo essa revisão assim no exercício fica bem mais fácil mesmo de compreender. Essa aula de hoje, o objetivo foi só esse. Tá? Apesar de ter demorado tipo quase 2 horas para explicar a matéria. Não, porque tipo assim, no slide às vezes parece mais confuso, mas quando você faz assim um exercício na revisão no final, acho que dá uma clareada melhor, entendeu? A minha ideia é cada aula fazer isso no final das aulas mesmo, tá? Muita atenção. Vocês têm uma lista aqui de sei lá quantas questões são aqui. Tem muitas questões, muitas questões. Tentem fazer, eu vou divulgar o gabarito disso aqui no talvez sábado, domingo, mas tentem fazer. E a dica que eu dou é o seguinte: vocês vão ver que as do início são mais fáceis. Deem uma olhada nessas que são mais fáceis, essas iniciais que são mais fáceis. Mas não precisa fazer todas elas, porque são muitas, igual foi na aula passada, muita repetição da mesma coisa. Tentem olhar sei lá, algumas de cada número daqui e vai logo para as finais, tá? Para as do final aqui, que são mais pensativas aí, que vão embolar mais o meio de campo de vocês. E a ideia é essa mesmo, tá? Fazer vocês pensarem, terem dúvidas em relação a essa estruturação da frase, de modo a aparecer tão claramente os conectivos aí nas frases, que nem sempre vai acontecer. Nem sempre vão aparecer coisas claras aí. Tá legal? Joia.
Tá, então, pô, foi mal aí, mas eu também comecei, né, um pouquinho depois das 6 aí. Então, eu acho que... Sem problemas, professor. Vou encerrar a gravação aqui.